O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet. As nossas redes sociais também estão no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir também tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida. Mais tarde, um pouco, às 10 da noite, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. E já fica aqui, a partir de agora, o nosso convite para você ficar aí pela próxima hora. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas redes. Interaja também, a sua participação é bem bacana, fazendo perguntas aos nossos entrevistados e entrevistadas de hoje. O WhatsApp é o 973350038. 973350038. Eu sou o Mauro e a sexta chegou. E o nosso dia especial aqui para a gente tratar de cultura. Hoje a gente tem leitura, tem cinema, tem teatro, tem dança, muita coisa bacana para a gente conversar com os nossos convidados de hoje. Então já vamos colocar em campo todo mundo para iniciar esse bate-papo por aqui. Fabiana Lian, ela é produtora artística, fundadora e diretora da Onstage Exp. Ela é autora do livro Enquanto Você Toca, Guia Comentado e Biografia Coletiva do Show Business. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda aqui com a gente. Muito obrigada. Muito bom estar aqui com você. Também na nossa bancada do Gente que Fala de hoje, Renato Barbieri, cineasta, diretor do filme Tesouro Náteres, produtor da Gaia Filmes. O Renato está em Brasília. Tudo bem, Renato? Salve, Mauro. Olá a todos que estão aqui nesse programa, do Gente que Fala hoje. Grande prazer estar aqui com vocês. Grande prazer recebê-lo aqui de volta. O Renato já esteve aqui no programa Gente que Fala e volta aqui para uma nova conversa. Também na bancada com a gente, a Michele Galindo, atriz e diretora do espetáculo Coronel Mostarda, com a chave inglesa na cozinha. Tudo bem, Michele? Bem-vinda aqui com a gente. Olá, tudo bom? Boa tarde para todo mundo. Obrigado pela presença. Chegando aqui na nossa conexão, eu estou vendo aqui, já está a Eliana de Santana, artista de dança, diretora do espetáculo Ruído Vermelho. Como é que você está, Eliana? Tudo ótimo, obrigada pelo convite, pela participação. Vamos então ao nosso primeiro assunto dessa edição do Gente que Fala de sexta-feira. Vamos dizer o seguinte: a quinta edição da pesquisa Hábitos Culturais 2024, realizada pela Fundação Observatório Itaú e também pelo Datafolha, mostra que 97% dos entrevistados realizaram pelo menos uma atividade cultural nos últimos 12 meses. A atividade líder nessa história toda, gente, é ouvir música online. Depois, em segundo lugar, vem assistir a filmes, né, em plataformas de streaming e, em seguida, consumir séries. A violência e a questão financeira estão entre os motivos que impedem as pessoas de frequentar ou de participar de atividades culturais. Esse também é um outro dado apontado por essa pesquisa chamada Hábitos Culturais 2024, da Fundação Observatório Itaú e também do Datafolha. Quero ouvir primeiro a Fabiana Lian a respeito deste tema. O que você acha desse dado? 97% dos entrevistados realizaram uma atividade, pelo menos nos últimos 12 meses. Qual foi a sua última, Fabiana? É meu dia a dia, né? Eu tô toda hora em show e filmes, mas a minha última particular fui ver, ainda estou aqui. É, eu acho que a gente tem visto mesmo salas de cinema, mesmo num filme que está aí, blockbuster, a gente não vê mais aquelas salas de cinema, por exemplo, cheias. A gente tem, e isso é algo que eu até discuto bastante no livro, a gente tem uma crise nos festivais de pequeno porte, por exemplo. É, mas eu acho que a cultura brasileira está num momento muito bom. Acho que tanto no cinema, quanto na música, quanto no teatro. Eu acho que a gente vive, na dança também, óbvio, a gente vive um momento de criatividade muito bom, mas eu acho que, como a gente teve um período muito difícil, em termos de guerra cultural, e eu acho que, de uma certa forma, muitas pessoas deram as costas para a cultura. Acho que muita gente deixou de ver isso como algo essencial para a sua vida. E é uma indústria que movimenta muito dinheiro, né? A gente é uma boa parcela do PIB. Então, eu acho que esse número não me surpreende, mas ele pode melhorar.
Sim, sem dúvida nenhuma. Pode e precisa melhorar sempre, né? Renato Barbieri, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema, essa pesquisa, então, chamada Hábitos Culturais 2024, da Fundação Observatório Itaú e do Datafolha, 97% dos entrevistados disseram que realizaram pelo menos uma atividade cultural nos últimos 12 meses. Pois é, eu acho que os hábitos eles estão ficando cada vez mais sedentários. Isso é uma tendência que a gente vê com a criação das tecnologias. Então a gente passa, nosso corpo foi criado para correr, para ter uma dinâmica forte de sobrevivência e de vivência, né? E hoje a gente passa a maior parte do tempo sentado, diante do computador ou no carro. Enfim, aí tem que fazer aquelas atividades, né? Vai na academia, porque não pode ficar parado e tal, mil recomendações que todo mundo conhece. E eu acho que a gente tem que agora começar a ir contra esse sedentarismo, né? Inclusive o de ficar em casa, né? Porque por causa dos medos e tal, ou da preguiça. Eu acho que a gente tem que estimular todo mundo a sair, a ir no cinema, a ir no teatro, a ir na dança, a ir na música e também fazer os debates coletivamente, né? A nossa vida ficou muito mediatizada, ficou muito. É raro, por exemplo, aqui nós estamos conversando, debatendo, e como é importante o debate ao vivo, né? Sobre temas tão relevantes. Então, eu acho que a gente tem que começar a criar novos hábitos, né? E recusar os velhos hábitos do sedentarismo. É bem observada essa questão, né? Porque aqui a gente vê ouvir música, depois assistir a filmes em plataformas de streaming e depois consumir séries. Isso tudo são atividades dentro de casa, certamente são atividades sedentárias, diferentes do que ir ao teatro, ir ao museu, ir ao cinema, enfim, movimento, né? Ir para atividade cultural que esteja acontecendo aí, ocupando os devidos espaços, né? Vamos ouvir aqui a Eliana de Santana a respeito desse nosso primeiro tema. Eliana, o que você acha? Complexo, eu acho, porque houve acho que uma devastação, sabe, na área cultural. Precisamos de muitos apoios, né, na área da cultura, incentivos, leis, para que possamos continuar fazendo arte, continuar tendo qualidade para poder fazer, condições de fazer. E o debate é muito extenso, né? Trazer o público, formação de público. Isso também está ligado com educação, educação básica. E é uma extensão muito grande, né? Da cultura com a relação à política, né? As políticas também culturais, né? Que eu torno a repetir a importância disso. Mas, como disse minha amiga anteriormente, na fala dela anterior, é, também tem um movimento muito forte dos artistas, né? Sempre resistindo com relação a um momento precário. Mas eu sou uma otimista pessimista. Acredito que a arte ela consegue invadir, né? E mesmo agora eu fazendo esse trabalho, eu conferi isso com muitos grupos na periferia, né, dando trabalhando de maneira precária, mas assim sempre com resistência, trazendo as pessoas mais próximas. Então acho que é um debate bem bem mais complexo e interessante, tem que ser debatido, né? Tem que ser Ah, debatido, as pessoas têm que ter. Como é que faz o interesse da pessoa sair da sua casa para ver os trabalhos, com tantos programas de streaming, televisão, e a qualidade também é muito discutível de todos esses programas, essas escolhas. Então, é um debate amplo e interessante, tem que ser sempre tendo a oportunidade da gente poder fazer essa análise um pouco mais profunda. Pois é, esses pontos também levantados pela pesquisa, né? Violência e questão financeira estão entre os motivos que impedem as pessoas de frequentar ou participar de atividade cultural, o que faz a gente refletir sobre o que o Renato falou, que essas são atividades, essas que as pessoas estão aproveitando para fazer, para consumir, são atividades geralmente sedentárias, né? Você falou que é uma pessoa otimista, pessimista. O que que é isso? É uma pessoa realista? A pessoa otimista, pessimista, porque assim, eu continuo fazendo, entendeu? Minha, é, essa
como é que eu poderia dizer? Eu sou uma curiosa, eu não me considero uma artista, eu sou uma curiosa da dança, né? Então, eu digo que eu faço a dança porque não sei fazer. Então, nesse sentido, e, com muitas dificuldades sempre, né? Muitas dificuldades. Esse último trabalho eu tive apoio, né, do Fomento, da 35ª edição do Fomento, e então eu insisto muito, durante muitos anos na minha vida, como eu diria, uma batalha, meio titânico. Então, quando vem essa onda, que acabou de acontecer aqui no Brasil e está reverberando ainda, você tem que ter muita força. Você tem que tirar energia, é uma energia titânica mesmo, entendeu? Então, nesse sentido, falo assim, não, eu tenho que ter forças, né? Nesse sentido, porque eu vejo, às vezes, tudo muito complicado no mundo, né? Tudo muito complicado no mundo. Então, eu falo, bom, a esperança, por isso meu trabalho agora, o Ruído Vermelho, a gente está falando de dançar sobre os escombros. É o mundo, né? Está muito difícil. Então, só que, falar, não, vamos levantar, tem que fazer, tem que resistir. E é nesse sentido. Eu vejo um pouco, com um pouco de pessimismo mesmo, diante de toda o que está acontecendo no mundo, não é só aqui, porque a gente acaba sendo atingido por isso, né? Então, Sim. nesse sentido que eu sou uma Uma pessimista otimista, porque eu continuo fazendo, continuo resistindo apesar de todas essas impossibilidades, né? Vamos seguir aqui com a Michele. Michele Galindo, sua análise sobre a pesquisa Hábitos Culturais, esses dados levantados. Estava pensando aqui, eu acho que tem uma coisa que é de cultura, né? Se desde criança a gente é incentivado a ir no teatro, no museu, a ver coisas culturais, então isso já fica no nosso sistema, né? Eu estava pensando a minha sorte. Eu tive pais que me levaram ao teatro, assim, acho que quase todo final de semana eu estava no teatro, por consequência acabei gostando, acabei virando atriz, mas eles não fizeram na intenção de eu virar atriz, eles só levavam porque gostavam de teatro, então eu estava sempre lá vendo alguma coisa cultural, né? Museu também. E aí eu fico pensando que se talvez isso fosse incentivado mais nas escolas, né? Porque, sei lá, a criançada de hoje em dia tá no celular, no TikTok, né? Tá, é isso que virou entretenimento, né? Então, acho que o Brasil não tem tanta essa cultura mesmo, do teatro, do museu, as coisas, né? Acho que tem outros países bem mais, mas talvez se fosse incentivado desde criança. Ah, então tem a questão da violência, é a questão financeira. Então, talvez ter mais coisa de graça na cidade, né? Talvez se tivesse esse incentivo de ter mais atividades gratuitas, né? Mas eu sinto que tem essas atividades gratuitas e mesmo assim o pessoal não vai. Então, é entender também onde está o interesse da criança e do adolescente. Porque quando você tem interesse em uma coisa, você vai, né? O adolescente que gosta de dançar K-pop aqui no Centro Cultural Vergueiro, ele vai lá, é de graça, ele vai dançar K-pop, um skatista, ele vai lá no skate. Então, onde está o interesse, né, das pessoas? Porque elas vão atrás do que é interessante. Então, se for incentivado desde pequeno, for mostrado, ó, existe teatro, existe museu, existem atividades culturais, além do TikTok, além dos streaming, além da música, né? Eu acho que seria uma maneira, assim, de diversificar. Então, não sei, assim. E aí, se a família não tem essa cultura não levar criança, talvez as escolas fazerem isso. Então, talvez as escolas levarem as crianças para verem mais coisas. Acho que começa por aí, assim, eu tenho essa impressão. E também, uma coisa que eu percebo quando a pessoa gosta, ela vai atrás, né? Então, no meu ramo, eu sou do ramo do teatro, da improvisação, que é teatral, que é bem específico, né? E tem um espetáculo improvável dos Barbixas, não sei se vocês conhecem, eles fizeram vídeos e colocaram no YouTube, viralizou no YouTube e encheram teatros. Então, essa estratégia foi muito boa. Eles colocaram a coisa na internet para o pessoal ir para o teatro. Né? Eu acho excelente isso. Eles estão há mais de 10 anos em cartaz. Então, é um pouco disso. Como também a gente atinge essas crianças e adolescentes que estão no TikTok, estão na internet, né? E não só a gente, vocês vêm para cá. E como é que a gente também vai até eles para eles virem para cá? Acho que é um pouco dessa estratégia, sabe? Por Acho meio que do é isso gente que que eu fala, penso. exatamente o que a gente Hã? está fazendo.
por meio do Gente que Fala, exatamente o que a gente está fazendo aqui. Não é mesmo? Vamos em frente aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala de hoje, sempre arte e cultura, aqui nas sextas-feiras, pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Bom, gente, para falar agora do espetáculo Ruído Vermelho, a Eliana de Santana é diretora dessa peça que aborda a destruição e a precariedade presentes no mundo contemporâneo e o seu impacto no corpo que dança. Em tempos de colapso climático, de desigualdade social e de verborragia cibernética, Ruído Vermelho trata de corpos atravessados pela precariedade da vida contemporânea num trabalho cênico que deseja a força do silêncio. Eliana, o que o público precisa saber a respeito de Ruído Vermelho? Conta pra gente. Tu precisa ir assistir para podermos fazer essa troca tão importante, né, do público com o produto que dá, né, que foi produzido, esse pensamento da elaboração desse corpo no espaço, com todo esse tema, né, Ruído Vermelho. Na verdade, nós começamos esse projeto através de uma oficina. É importante falar, também foi um apoio do Fomento, né, do edital do edital do Fomento do município de São Paulo, a dança. Importante frisar, porque sem isso não há condições da gente poder ter 12 intérpretes em cena, né, e cujo tema partiu da experiência do próprio fazer, né? Então, o Ruído Vermelho, ele trata mesmo dessa impossibilidade do corpo nesse estado do pensamento, dos escombros, né? Que isso também vem de uma poesia e vem de várias relações também com Beckett, com silêncio, com os ruídos, né? E a pergunta que surgiu para trazer esses corpos nessa poética era o que dançar hoje, como eu disse anteriormente, dançar em cima dos escombros. E é um elenco de 12 pessoas, é um elenco grande, um elenco que topou fazer essa pesquisa, que ela veio através do processo criativo. Então, num casulo, um espaço particular, né? É um espaço pequeno, tem 40 lugares, então um lugar também pequeno, por um trabalho que tem uma intensidade. Então, por isso que eu começo falando, o que o público vai ver, ele tem que estar lá para sentir, para a gente poder fazer essa troca, essa experiência, saber dele o que ele, né, viviu, quais foram as sensações, as sinapses que foram abertas, enfim, é complexo também, né? Porque a gente também Eliana, termina o trabalho, as pessoas vão para suas casas, né? Alguns amigos que conversam sim. para trazer um retorno sobre isso. E o que a gente teve interesse nessa pesquisa é exatamente isso, como dançar o silêncio e também o outro, né, a importância do outro, que é um grupo grande, então o outro me estabelece também as relações para que meu corpo possa atingir um estado desse lugar mais quieto, mas assim com uma intensidade, uma força. E o vermelho, ele tem vários signos, né? E também a gente não tem mensagem, então é aberto. O vermelho ele traz muitas simbologias, mas a gente não determina o que seria, porque é uma obra aberta, né? E ele vai ver e eu acho que ele vai ficar muito tocado com esse trabalho, né? Ele é um trabalho intenso. A gente teve na companhia E ao quadrado, no qual eu faço a direção, a gente tem interesse no sujeito anônimo como tema, né, para a nossa poética corporal e cênica, e nesse trabalho não foge disso também. A gente também tem esse interesse, né, num Então, corpo os artistas de... poético, Eliana, um corpo que estabelece as relações através da imagem da dança, mas que conta um lugar cênico e ah, curioso.
O seu elenco são todos artistas da dança, é um espetáculo São todos essencialmente. um elenco todos artistas da dança, intérpretes e criadores, jovens, mas assim com uma potência muito grande, vêm de vários lugares da cidade de São Paulo, né? E termina essa semana, são as últimas representações, segunda e terça no Casulo, na Barra Funda, um espaço particular, do Sandro Borelli, que também tem uma companhia de repertório nesse espaço. Vamos É dar um um teatro serviço aqui. alternativo. Oi? Vamos dar um serviço. Ana. Ruído Vermelho, no Casulo Espaço de Arte, vai até dia 3 de dezembro. Espetáculos sempre às segundas e terças. Então, agora só segunda e terça da semana que vem, não é isso? Que dia 3, Exatamente, última semana, às 20 horas. às 20 horas, às 8 da noite, Rua Souza Lima, número 300, na Barra Funda. Isso, na Barra Funda. Exatamente. Estão todos convidados. Obrigado, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A gente vai Muito seguir aqui obrigada. próximo tema, mas fica aí, Eliana, para a gente conversar sobre os outros assuntos. A gente vai tratar agora sobre o espetáculo Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. É uma peça interativa e improvisada, inspirada no jogo de tabuleiro Detetive, em que o público participa ao vivo na solução do mistério. No início de cada apresentação são sorteadas cartas definindo quem é o assassino, a vítima, qual é a arma usada no crime e o local do assassinato. Já dá logo de cara para entender que é tudo muito divertido, né, Michele? Sim, com certeza. Deixa eu mostrar aqui o nome do espetáculo aqui, ó. Dá para ver? Coronel Mostarda com a chave inglesa na cozinha. Como é que surge esse trabalho de vocês? Muito bem. Então, eu sou atriz, né, diretora. Eu estudo improvisação teatral desde meus 15 anos de idade. Estou com 32 anos, né? E eu amo muito essa linguagem. E aí, eu sempre tive muito aluno, né, de improviso. Eu sou professora também, né? Então, muita aula. E sempre gostei de testar várias coisas com meus alunos. Um dia eu falei, e se eu juntasse um jogo detetive com improvisação? Porque eu amo esse jogo, né? Eu jogava muito quando eu era criança. Falei, o que que será que acontece? Aí eu juntei os dois e ficou muito legal. E eu posso dizer assim, e na maior humildade mesmo, acho que é uma coisa muito diferente. Eu nunca vi nada parecido, assim, um espetáculo teatral bem diferente mesmo, porque, então, explicando como é que funciona o espetáculo, né? Como eu disse, é isso, tem as cartas, né? A gente tem 4 perguntas que precisa responder. Quem é o assassino? Quem é a vítima? Qual a arma do crime? E qual o cômodo da mansão a vítima foi assassinada, né? E aí tem o sorteio das cartas no início do espetáculo, que nem no jogo de tabuleiro. E aí, sorteia as cartas, o público não sabe o resultado, o elenco sabe, né? Então, por exemplo, hoje deu que a Rosa matou o Coronel Mostarda, na sala com o castiçal, né? Então, a gente tem esse resultado. E aí, o elenco vai ter que improvisar uma história inteira com base nessas cartas, né? E o legal é que o público, são os detetives, né? Eu sou a mestre de cerimônias da noite, eu sou a detetive Miranda. E eu converso com o público, que eu falo que são os melhores detetives da cidade, eles estão investigando esse crime e eles têm que adivinhar, eles têm que acertar esse resultado, né? Só que para isso eles vão fazendo palpites. Então eles vão errando, né? Vão falando, acho que é o senhor Marinho que matou o professor Black no banheiro com veneno, né? A gente vê a cena, aí eu falo, tá errado, né? Ou você acertou uma coisa. Enfim, e é isso, eles vão fazendo palpites, a gente vai vendo as cenas de improviso até que no final, acerta o resultado, a gente vê a grande cena do assassinato. Por que é muito diferente? Porque toda noite é um espetáculo completamente diferente, é uma história completamente diferente de cabo a rabo. É um espetáculo extremamente interativo, porque a plateia dá história, eles ficam dando as ideias o tempo todo, ficam construindo esse roteiro. E é uma grande brincadeira de criança mesmo, é muito legal, porque a gente tem tudo quanto é tipo de gente. Tem adulto, tem criança, tem idoso, tem todo mundo lá, qualquer idade, né? E eles estão lá, assim, brincando, como se estivessem no jogo de tabuleiro. Eu acho que é isso, acho que é aquilo. Eles estão lá brincando, é muito vivo, né? A plateia participa demais. E é completamente improvisado. E a galera não acredita, mas tem alguma coisa ensaiada. E não tem, eu garanto. A gente Michele, estuda muito improviso para poder fazer tudo improvisado. acontece quando aparece um detetive muito bom na plateia e que acerta mesmo quem é o assassino, a vítima, a arma do crime e o local do assassinato. Vira festa, como é que é isso?
Tem de tudo. Tem gente que gosta só de ficar olhando, ficar mais quietinho. Tem gente que é muito detetive. A galera que gosta de escape game, né? Fica lá falando umas teorias muito maravilhosas. Tem gente que já acerta de primeira, já fala o resultado de primeira e eu tenho que dar uma desviada, assim. E você e outra pessoa, né? Porque eu vou pegando várias opiniões. Não dá para acertar de primeira, senão acaba o espetáculo, né? Mas Tá. eu já vi de tudo. Já vi de tudo. E no final, todo mundo sempre acerta. Porque o elenco também vai dando dicas e pistas para a galera acertar. Bom, nessa questão do improviso, Michele, acaba que o espetáculo não tem hora para terminar, né? Ele pode ser mais rápido, como pode ser mais longo, né? Como é que vocês administram esse tempo? Eu administro esse tempo, eu como mestre de cerimônias. Então, sim, é improvisado, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas eu fico ali. É uma mistura de eu com o elenco. Porque o elenco tem que ficar dando dica para a galera acertar e eu fico escolhendo qual que vai ser o palpite, né? Eu falo, palpite. Plateia, falem seus palpites. A plateia fala, acho que foi aquilo, acho que foi isso. E eu vou escolher o palpite ali que eu acho que vai ser melhor pro momento. Né? Eu falo, se eu escolher esse palpite, eles vão acertar duas coisas. Ou se eu escolher esse palpite, vão errar tudo. Tipo, em geral, na primeira, eles erram tudo. O segundo palpite acerta alguma coisa. Em geral, no terceiro palpite já acerta tudo. Terceiro ou quarto. Então, eu fico aqui. É uma função que eu tenho, assim, bem importante, de ficar administrando o tempo do espetáculo. Para ele ter mais ou menos o mesmo tempo toda vez, né? Mas, de fato, é improviso. Tudo pode acontecer, tudo mesmo. Quem está com você nesse trabalho? Muita gente, muito legal. Vou mostrar aqui. Tem uma fotinho para mostrar para vocês. Somos uma companhia de improviso chamado Improclube. Olha que legal. E somos uma companhia de teatro especializada em improvisação teatral, né? Então somos, acho que em 10 na companhia, uma coisa assim. E é legal que a maioria desses atores, eles foram os meus alunos. Em 2020, na pandemia, teve a pandemia, né? Fechou tudo. E eu comecei a dar muita aula online de improvisação. E deu muito certo. E aí, em 2020, eu dei muita aula, não tinha nada para fazer na pandemia, eu fiquei dando aula online. E daí eu encontrei essas pessoas, que eram meus alunos, eles se aproximaram de mim, a gente se gostou e a gente acabou virando essa companhia. Vou mostrar também a carinha deles aqui, peraí, que tem uma foto com a cara do pessoal. Vai dar para visualizar melhor. Aqui, ó. Pessoal, Muito gente bem. boa demais. Michele, vamos aqui para o serviço. Detetive. Aliás, vocês devem com certeza atrair muita gente que gosta do tabuleiro, gosta desse jogo, né? E vai ver qual é, o que está rolando, né? Certamente é isso. Com certeza, eu acho que é sobre isso mesmo. Assim. As pessoas leem a sinopse na internet e falam, jogo detetive? Eu adoro esse jogo. E as pessoas vão assistir. E o mais legal dificilmente alguém assistiu uma vez só, porque é completamente improvisado. Então, realmente muda a história inteira. Então, a pessoa se atrai pela sinopse, vai ver uma vez e vai ver de novo. Tem gente que tá lá toda semana vendo a gente, assim. É muito legal. Então vamos lá. Detetive no Teatro Bibi Ferreira, 13 até 13 de dezembro, às sextas-feiras, às 8 da noite. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, número 931, não é isso? Sim, é isso, uma sessão. Hoje é sexta-feira, né? Vai ter espetáculo lá no Bibi Ferreira. Semana que vem vai ser na quinta-feira. Vai ser dia 5 de dezembro, na quinta-feira, só semana que vem. Aí na última, que é dia 13 de dezembro, volta a ser sexta-feira, que vai ser inclusive o especial de Natal, para encerrar o ano. Então, para a gente ajustar essa ficha técnica, hoje, sexta-feira, às 8 da noite. Na semana que vem, não a sexta-feira, vai ser na quinta. E na outra, no dia 13, que será a última apresentação, aí sim, volta a ser sexta-feira, às 8 da noite. É Brigadeiro isso. Antônio, 931, tradicionalíssimo Teatro Bibi Ferreira. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, Michele. Vamos aqui para o próximo assunto. Antes disso, eu quero destacar aqui uma coisa legal que vai acontecer aqui em São Paulo, exatamente amanhã. Olha, pessoal, a rede social do centro está completando 14 anos de atividades voltadas às questões sociais da região central aqui de São Paulo. É um trabalho feito a partir da união da sociedade civil organizada. E amanhã a entidade vai realizar, dentro da Virada Sustentável 2024, um mutirão
para atender a população em situação de vulnerabilidade social e o público que circula ali pelo centro da capital. E nesse trabalho, pessoal, serão oferecidos atendimento ambulatorial, exames preventivos de saúde, vacinação, muito importante, emissão de documentos diversos para as pessoas, encaminhamento para teste de DNA, corte de cabelo, atividades lúdicas para as crianças, oficina de artesanato, orientação jurídica, tem um monte de coisa, hein? Atendimento e recebimento de denúncias pelo Ministério Público Federal e também pela Defensoria Pública aqui do Estado, vagas de emprego, orientação previdenciária, consultoria gratuita para negócios, orientação ao MEI, ao microempreendedor individual, shows diversos, enfim, olha quanta coisa legal para acontecer, atendimentos de graça, tudo acontecendo, tudo sendo realizado por 200 voluntários, um time bacana, gigante, né? 200 voluntários. Isso vai acontecer ao longo todo o espaço da Rua Barão de Itapetininga, bem no centro mesmo da capital, entre 10 horas da manhã e 3 da tarde. Então, todo mundo convidado, se não é do centro, vá ao centro. E aqueles que são do centro, as populações ali em situação de vulnerabilidade, as pessoas que circulam pela região, todas vão ser atendidas por esse time bacana de 200 voluntários, tudo aí capitaneado pela rede social do centro, que está completando 14 anos de atividades, nessa missão aí, nessa missão voltada às questões sociais da região central de São Paulo, que é rica em tudo, mas infelizmente a gente tem essas nuances, né, que precisam ser tratadas e a rede social do centro faz muito bem esse trabalho. Parabéns aí para a rede social do centro e vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto com o Renato Barbieri. Renato, vamos falar do filme Tesouro Náter, vencedor do maior festival internacional de documentários da América Latina, o É Tudo Verdade 2024. E esse filme, esse documentário, gente, tem a chance de chegar à premiação do Oscar 2025. O longa-metragem apresenta o naturalista Johann Natter, ele é integrante de uma expedição austríaca que acompanhou a arquiduquesa Leopoldina em sua vinda ao Brasil, isso em 1817. O austríaco Natter viajou o Brasil inteiro ao longo de 18 anos e, nesse trabalho, ele reuniu a maior coleção etnográfica sobre povos indígenas do país no mundo. Tem 2.309 peças de 68 etnias e todo esse trabalho está exposto em Viena. Muito bem, o documentário, que percorreu os caminhos do explorador aqui no Brasil, foi credenciado, então, para tentar disputar uma das 5 indicações à estatueta. E eu vou perguntar aqui de cara para o Renato. Renato, que roupa você vai usar na 97ª cerimônia de entrega do Oscar, em 2 de março do ano que vem, para receber a sua estatueta? Boa pergunta, nem cheguei a pensar nisso, viu, Mauro? Porque é tanta água vai passar por baixo dessa ponte, né? Para que esse cenário se consolide, mas nós estamos nessa campanha, porque o Brasil tem 2 filmes, então, que estão com essa possibilidade, né, de estar entre os 5 indicados ao Oscar, que é o Ainda Estou Aqui, que é um filmaço do Walter Salles, está em cartaz fazendo o maior sucesso, e o nosso filme concorrendo na categoria Melhor Documentário Longa-Metragem, né? Nós estamos concorrendo com 169 outros, né, ao todo, são 169 filmes, documentários longa-metragem, que estão concorrendo. Primeiro uma shortlist, uma lista, uma grande peneirada de 15 títulos, para depois, então, sair os 5 finalistas, e aí sim, aí tem a grande noite e tal. Então, nós estamos tendo o apoio da Ancine, né, para fazer essa campanha, estamos fazendo essa campanha, e que muito nos honra, para, vamos dizer, promover mundialmente o cinema documentário brasileiro, o bravo cinema documentário brasileiro. Muito tempo você levou para montar isso tudo, vários anos, né, Renato? Pois é, o cinema é uma atividade de maratonista, né? Eu costumo dizer. A gente trabalha muitos anos para pesquisa, para o roteiro, para levantar os recursos, depois para produzir, finalizar e lançar. Então, é uma grande jornada, né? E os filmes normalmente levam alguns anos, alguns muitos anos, né? É o caso do Tesouro Náter, que é um projeto que eu tenho com o historiador Vitor Leonardi, que é um grande parceiro meu, de longa data. Nós fizemos juntos um filme que foi para Cannes
que é o Atlântico Negro na Rota dos Orixás, uma obra de referência nas relações Brasil-África. E o Vitor descobriu o Natri. Poucos historiadores conhecem a história desse naturalista austríaco, né? Que acabou formando, você deu um briefing perfeito aí, né? Que acabou formando a maior coleção etnográfica do Brasil no mundo. E é uma coleção impressionante, nós tivemos acesso na pré-produção, tivemos acesso para filmar, filmamos as peças que a gente desejou filmar, e inclusive levamos, né, conosco o Hans Munduruku, que é um líder e professor da etnia Munduruku, que foi lá conhecer essas peças que seus antepassados faziam em 200, 300, 500, 1000 anos atrás. E ele ficou muito impactado, porque, de fato, é uma coleção que eu já tive filmando em várias terras indígenas e eu nunca vi nada parecido, que, de fato, houve um impacto muito negativo, cultural, civilizacional, que até hoje, né, mata-se índio por ouro, né? É impressionante como parece que a gente está em 1500, né, em alguns aspectos, né, no nosso país. Então, o filme faz esse resgate cultural realmente relevante, né? Porque o Natri permaneceu desconhecido esse tempo todo, incrível isso, né? Não só no Brasil como na Áustria também, porque os austríacos, a maioria não sabe da existência dele. Dizem que é porque ele não publicou, porque ele não escreveu nenhum livro, como outros naturalistas estrangeiros fizeram, né? Publicaram livros e tal e se tornaram conhecidos. O Natri, ele era um colecionador, mas tinha um olhar fantástico, enfim, de fato, ele fez uma curadoria. Importante ressaltar, né? Muitas dessas peças foram saques, né? Você sabe que foi feito no Egito, na Nigéria, e não foi o caso do Natri, ele de fato fez, ele era o comandante da expedição dele, e ele fez compras ou trocas, ele ia selecionando de fato as peças, que ele percorreu o Brasil em 4 regiões, ele só não foi no Nordeste, ele foi no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, e nós seguimos o caminho dele. É um filme on the road, né? Um filme que se passa de fato na estrada, e ainda depois fomos lá para Viena filmar as peças que estão nos museus, né? 2 museus, 2 grandes museus, e nós estamos trazendo para o público brasileiro e para o mundo, né? Porque é um tema muito forte o da repatriação das peças, né? Hoje em dia, vejam o barulho que fez uma peça, o Manto Tupinambá, que chegou agora há um mês no Brasil, né? Que estava na Dinamarca, e o quanto isso repercutiu. Pois essa coleção Natri, o filme aponta para esse caminho da repatriação das peças, não de todas, enfim, mas de acordos operacionais. Então, nós estamos, inclusive, articulando aí IFAM, Ministério da Cultura, Ministério dos Povos Indígenas, para entrarem nessa luta, né, de Qual é a tão dificuldade? importante fato cultural. Qual que é a dificuldade de fazer a repatriação do material, o É Renato? preciso fazer acordos, né? É preciso fazer acordos. Esse do Manto Pinambá foi um acordo que levou muitos anos. A vantagem dessa coleção, da coleção Natri etnográfica, é que a própria curadora, da Cláudia Gustavo, que está no filme, ela já aponta para esse caminho também. E o Hans Munduruku, de fato, ficou assim, muito impactado. Ele fala: nossa, a gente não produz mais isso hoje nas nossas terras, né? Então é importante que essas peças voltem para o Brasil, que é o lugar delas, nossos avós, né, ele fala, né, o lugar dos nossos avós é no Brasil, e que a gente possa aprender, reaprender a fazer, porque há toda uma tecnologia envolvida, né, e que se perdeu, né, com esse processo violento civilizacional brasileiro, né, desses 500 anos. Bom, e É, o filme está na Mostra Brasília do Festival de Brasília, né? Além de ter passado em vários festivais, inclusive no É Tudo Verdade, que você já se referiu, mas ele vai estar no Festival de Brasília, que começa amanhã. Então, no dia 6, quem mora em Brasília, ou quem estiver em Brasília, dia 6 de dezembro, sexta-feira, daqui uma semana, sexta-feira, semana que vem, o filme vai passar na tela grande do Cine Brasília, o templo do cinema brasileiro, que muito nos honra, né, quando a gente tem um filme nosso lá passando no Cine Brasília. E vai estar passando entrada gratuita, né, porque faz parte das atividades do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, muito tradicional festival, mais tradicional festival de cinema do Brasil.
Então, quem quiser conhecer essa história incrível desse grande viajante naturalista Johann Natter, vai conhecer esse. De fato, a gente colocou esse título, Tesouro Natter, porque de fato é um tesouro, é um negócio realmente impactante, né? E como está preservado, 200 anos depois, é quase um milagre, né? Primeiro que essas peças tenham chegado, né, em Viena, saindo, por exemplo, de Vila Bela da Santíssima Trindade. É uma viagem que levava, assim, 8, 9 meses para chegar lá. Uma logística mega complexa, num tempo, né, que as comunicações eram dificílimas. Então, essas peças milagrosamente chegaram lá intactas, passando por cachoeiras, chuva, todo tipo de intempérie, aí chegando até Liverpool, na Inglaterra, depois atravessando o Canal da Mancha, indo de carroça até Viena, que fica lá no interior, né, da Europa, Falou Viena. a respeito da exibição do documentário em Brasília. Agora, para tudo acontecer no sentido da indicação para o Oscar, ele precisa ser assistido nos Estados Unidos. Como é que está essa etapa lá em Nova York, né? Como é que está esse ponto? Olha, esse ponto ele está disponibilizado. É um sistema que bastante funcional lá, o da Academia de Hollywood, né? E logo que o filme foi credenciado, né? Eles nos pediram diversos formatos com acessibilidade em inglês e que a gente tinha acessibilidade em português, né? Então a gente fez todas as adaptações e o filme está na plataforma da Academia. Então nós estamos fazendo uma campanha para que os votantes de documentário, porque é diferente quem vota, por exemplo, filme estrangeiro, ou melhor atriz, melhor ator, melhor diretor, é uma outra categoria. Então, melhor documentário são 800 votantes que são ligados ao documentário, são documentaristas, professores de documentário, jornalistas ligados ao documentário, enfim, então nós estamos fazendo uma campanha para que esses 800 membros da academia, votantes do documentário, assistam o filme e possam votar nele, né? Porque o filme é muito contemporâneo, ele fala da Amazônia, enfim. A gente, na real, faz uma ponte temporal entre o Brasil de hoje e o Brasil de 200 anos atrás, que foi aquele que o Natter viajou e conheceu. Então, a gente faz essa ponte temporal e o contraste entre o Brasil que ele viu e o Brasil de hoje, né? Muito bom. Então, o Renato já vai, como eu destaquei aqui no início da nossa conversa, ele já vai pensar na roupa para participar da 97ª cerimônia de entrega do Oscar em 2 de março do ano que vem, pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, porque o Tesouro Natter, o documentário, o filme, tem aí a chance de chegar à premiação e certamente vai chegar essa premiação. A nossa torcida por aqui, parabéns pelo trabalho. Renato, vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto, para dizer que o livro Obrigado. Enquanto Você Toca, Guia Comentado e Biografia Coletiva do Show Business, é uma coletânea de experiências e lições aprendidas, desenhadas para que as novas gerações possam navegar melhor pelo setor de shows e eventos no Brasil, sem a necessidade de aprender apenas errando, como aconteceu com muitos pioneiros. Assunto aqui para Fabiana Lian. Fabiana, o que a gente precisa saber a respeito do seu livro, da sua autoria? Bom, nossa, que ótima essa conversa toda aqui. É interessante porque eu venho do mercado de shows internacionais, mas ao mesmo tempo eu tenho um trabalho de música também e faço bastante trabalho na periferia com fábricas de cultura, tal, e é muito importante o que a gente vê de produção artística na periferia, é muito rico e às vezes a gente vê muitas produções não acontecendo por causa de estrutura. Às vezes uma banda não consegue ir para um festival, ou um cara não consegue fazer um filme, porque às vezes não sabe escrever um release, ou porque não tem dinheiro para condução. Então, são inúmeras questões que a gente vive, e eu acho que todo mundo que está aqui mostra, são uma mostra muito grande do que acontece na produção artística brasileira como um todo. A gente está num momento muito interessante. Esse livro saiu da sala de aula para o papel. Há 10 anos atrás, eu venho do mercado de shows internacionais, como eu falei, trabalhei 30 anos com as maiores bandas pela América Latina, Iron Maiden, Metallica, Madonna, Lady Gaga, Deus e o mundo que teve por aqui. E num dado momento me pediram para fazer uma palestra
sobre o que eu fazia. Eu falei, uai, mas sobre o que eu faço? Será? E no fim eu percebi que a gente tem um método e tem até um sotaque brasileiro. E foi aí que eu fundei a Onstage Lab, que agora se chama Onstage Exp. E há 2 anos atrás, um cara que eu chamo de oráculo da música deu uma aula junto comigo na FGV. E ele falou: Nossa, esse seu material é bom, vamos fazer um livro? Eu fiquei com aquilo na cabeça, acabei sendo contemplada no PROAC 4523, uma nota super boa, assim. E eu fiz uma coletânea, eu coloquei o nosso material didático com comentários de gente super importante do mercado, que vai desde Felipe Simas, que é empresário da Ana Vitória, a Cissa Pereira, que foi quem empresariou a Lued Luna pela primeira vez, o Chris Cancy, que é produtor do Coldplay no mundo, vários outros empresários. Então, é, também por conta do que a gente viu na pandemia, nós perdemos muitos profissionais, tanto para a Covid quanto por vou fazer outra coisa, porque essas pessoas se viram completamente invisibilizadas. E aí, por isso que é esse simbolismo aqui na capa do livro. Enquanto você toca, a estrela está aqui no backstage. Então, eu precisava dar voz para essas pessoas, além de ser um livro didático, eu precisava dar voz para essas pessoas que construíram o backstage, que foi construído completamente empiricamente. E mesmo que a gente fale nas aulas e um pouco no livro do mercado de shows internacionais, é só para falar do processo que seria ideal. A gente sabe que um artista, que provavelmente a Michelle faz muita coisa sozinha, a Eliane também, mas no mundo perfeito, essa é a estrutura que a gente deveria ter. É, e eu costumo dizer que nas diversas artes, assim, os processos são os mesmos, as prioridades é que mudam. Então, enquanto você toca, é uma leitura didática para quem quer saber mais. Tem vários capítulos didáticos, mas a cada capítulo tem pelo menos 2 textos de pessoas muito feras do mercado. E histórias bem humanas, ou comentários, um olhar crítico também, que acho que é uma indústria que também precisa se criticar, se olhar sem vestes. É uma indústria que precisa se criticar, ou se autocriticar, na verdade, né, para Sim. encontrar ali soluções para eventuais erros, mas é uma indústria que manda muito bem no mundo, né? A indústria brasileira do show business, ou seja, esse trabalho de trazer artistas, inclusive quem é que hoje se interessa em empreender nessa área entre os jovens, como é que entra para essa área? Olha, ali na escola, a gente tem hoje mais ou menos 3.000 alunos que passaram por aqui. E eu fiz uma pesquisa independente o ano passado e 58,2% estão no mercado. É um número muito grande, acho que também fruto das perdas da pandemia e dessa alta demanda. E sim, o Brasil manda muito bem, a gente aprendeu no grito ali nos anos 90, quando o mercado começou a se aquecer por aqui. Mas hoje a gente tem profissionais que são referências no mundo inteiro. Hoje, muitas produções internacionais têm profissionais brasileiros. A nossa produção artística brasileira tem tido muita qualidade, em visualidades, de roteiro de show e tudo. E a gente tem muito espaço para empreender. E sim, tem jovens empreendendo nas diversas áreas, porque se você pensar. Na indústria de show cabe tudo. Se você é um advogado, você vai ter coisas para fazer lá. Se você é um engenheiro, você certamente vai ter coisas para fazer lá. Se você trabalha com gastronomia também. Então, a gente tem um mundo muito amplo no final das contas. O livro mesmo cobre 16 áreas das quais que a gente encontra no show business. Bom, enquanto você toca, guia comentado e biografia coletiva do show business, de autoria da Fabiana Lian. Então, olha, noites de autógrafos, são duas, 3 de dezembro às 6h30 da tarde,
na Livraria da Vila do Shopping Cidade, São Paulo. Esse shopping fica na Paulista, ali esquina com a Rua Pamplona. E no dia 20 de dezembro, às 6h30 da tarde, na Livraria Martins Fontes. Qual delas? Da Paulista, da Consolação? Da Vila Nova, Doutor Vila Nova, número 309. Na Rua Doutor Vila Nova. Então, duas datas aí para você ir lá, comprar o livro e receber o autógrafo da Fabiana, dias 3 e 20 de dezembro. Eu tenho aqui perguntas da nossa audiência. Meu e de um Vamos... monte de gente que vai estar lá. Sim, um monte de gente. Muito bom. Deixa eu seguir aqui com as perguntas da audiência, uma para cada um, e eu vou pedir brevidade a todos aqui nas respostas para a gente conseguir chegar rapidinho aqui no final. Eliana, você está com a palavra, então eu vou com você. Atualmente no Brasil há espaço cultural para o balé clássico? Não, a Fabiana, desculpa. Pergunta para a Fabiana qual o melhor tipo de evento que está agregando maior público? É o Paulo que te pergunta, Fabiana. É, eu vou fazer coro aqui com o que a Michele falou. Hoje a gente tem uma questão de formação de público, mas os eventos internacionais que a gente vê que são elitizados, eles estão lotados quase sempre. Então, esses têm bastante público, mas a gente tem uma cena de K-pop crescente, tem um pop brasileiro também que tá crescendo bastante, assim como o rap nacional hoje traz muito público. Então, eu falaria nesses. Legal. Eliana, pergunta aqui da Karen para você. Então, a pergunta do Paulo está respondida aqui pela Fabiana. Eliana, a Karen quer saber se atualmente no Brasil tem espaço cultural para o balé clássico. Bem rapidinho a resposta. Tem companhias estáveis, né, com apoios do Estado, apoio da Secretaria, né, do corpos de balé, com repertórios permanentes, escolas de balé. Eu acho que tem bastante espaço e também mais apoio. Eu venho da dança independente, mas eu não saberia falar exatamente para você, mas muitas escolas, né, torno a repetir, muitas companhias estáveis, tem muito espaço para dança balé clássico, com Tá muita bom, tá qualidade também. respondido aqui para Karen. O Pedro também está com a gente. Valeu, Pedro. Michele, ele quer saber qual é o primeiro passo para se tornar um improvisador. Rapidinho. Ah, que pergunta maravilhosa! Vem estudar comigo. Eu tenho uma escola de improviso. Vou mudar aqui rapidinho, que é o Improclube, né? A gente está muito feliz porque esse ano a gente abriu a nossa escola física, né? Surgiu como uma escola online. Aqui, ó. Pronto. Surgiu como uma escola online em 2020 e agora temos um espaço físico aqui em São Paulo, na Vila Mariana, 5 minutinhos do metrô Paraíso ou Ana Rosa, né? E é isso. Inclusive, estou abrindo um curso chamado FIP, Formação do Improvisador Profissional. É uma coisa muito nova. Eu abri esse ano, 2024, e estamos formando alunos. Foi um sucesso total. E ano que vem já tem turma aberta. Então, a pessoa pode estudar para se tornar improvisador. Nossa, mas improviso se estuda? Sim, que a galera acha que é só chegar e fazer. Não, realmente é uma técnica, né? É uma linguagem e você pode estudar e aprender a tornar um improvisador profissional e fazer peças profissionais. E é legal, e quem não quiser ser um profissional também, eu sou, sei lá, advogado, sou do TI, quero só me divertir, também pode vir. A gente faz cursos livres, cursos mais curtos, assim, de 2 meses. E eu tenho muito aluno que não é do teatro, porque o improviso é para todo mundo, assim. É uma linguagem muito legal que faz a pessoa ficar mais espontânea, se expressar melhor, se comunicar melhor. É um momento divertido da semana. Tem um senso de comunidade também aqui na escola, né? Enfim, é isso. E, Renato, a Mariana quer saber de você a sua opinião, sua posição sobre reserva de mercado para o filme nacional, exemplo do que ocorre na França, com os filmes deles lá, os franceses, bem rapidinho, poucos segundos, Renato. Sim, eu acho importante, porque você tem que oferecer um cardápio para o público, né? E uma das coisas que acontece quando tem uma verticalização muito grande da cultura é que você oferece 3, 4 filmes em todas as salas de cinema. Isso é ruim. Isso é ruim para a cultura, isso é ruim para a acessibilidade da nação. Então, você oferecer, né, um cardápio vasto de filmes, né, nas salas de cinema e também do cinema brasileiro, onde nós vamos conhecer e ver a nossa história, eu acho que dá maior relevância e é estratégico
para a construção de qualquer nação. Então, sim, eu acho que temos que ter nossas reservas para o produto nacional, com certeza, dentro do Brasil. Muito bom, gente. Final aqui do nosso Gente que Fala de hoje, sexta-feira, sempre trazendo os assuntos de arte e cultura. O agradecimento a todos os participantes de hoje. Fabiana Lian, produtora artística, fundadora e diretora da Onstage Exp e autora do livro Enquanto Você Toca, guia comentado e biografia coletiva do show business. Renato Barbieri, cineasta, diretor do filme Tesouro Náter, produtor da Gaia Filmes. Helena de Santana, artista de dança e diretora do espetáculo Ruído Vermelho. E Michele Galindo, atriz e diretora do espetáculo Coronel Mostarda, com a chave inglesa na cozinha. Gente, muito obrigado pelas presenças de vocês, por todas as participações. Esperamos recebê-los em breve aqui no programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você, do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta na segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, com a retransmissão pela TV Aberta São Paulo e também pelos nossos outros canais aí de transmissão. Bom fim de semana para todo mundo. Curtam bastante, busquem novas energias, procurem aí arte, educação em todos os seus espaços, em todas as suas vertentes. E a gente volta a se falar aqui na segunda-feira a partir do meio-dia. Um abraço a todos. Tchau, até lá.